Hoje o Direto ao Ponto, como todas as segundas-feiras, recebe o médico e psiquiatra Dr. Rafael Moreno, que ele vai falar sobre o que é o stalker. E claro que a gente sempre, né, linka também com a questão da saúde mental, e a gente imagina, né, que um stalker, por exemplo, deve ter algum tipo de transtorno ou algo nesse sentido, e como é preocupante, né? A gente tem visto aí notícias de pessoas que, às vezes em casos até mais graves, né? Até mortes, enfim, causadas por stalkers, e já aproveitar também o conhecimento do doutor para saber se tem níveis, né? E por que as pessoas fazem isso, o que acontece mentalmente nas pessoas para que elas se tornem stalkers. Bom dia. Bom dia. Então, tá esse caso da menina Vitória, né? Uma menina jovem de 17 anos, né? Foi assassinada, e a principal suspeita realmente é que seja um caso grave, né? De stalking. O stalking, para quem não sabe, é aquela questão da perseguição obsessiva, em geral um homem com uma mulher, grande maioria dos casos, as vítimas são mulheres e os agressores são homens. E não é, enfim, um dia perseguir, é uma perseguição obsessiva em uma ou um pequeno grupo de pessoas, em geral mulheres. Então eles vão fazer assim, de estar vendo incessantemente as fotos nas redes sociais, tá? Se consegue descobrir onde a pessoa mora, começa a vigiar a rotina daquela pessoa, começa, às vezes, em alguns casos, a pessoa acredita que existe uma reciprocidade também, tá? Em alguns casos, a pessoa acha que a pessoa está dando bola para ela também, em algum momento, porque fez uma foto e aquela foto foi para mim. Então a pessoa começa, resumidamente, a viajar mesmo de que existe uma reciprocidade. E isso, às vezes a vítima nem percebe que está acontecendo isso, tá? E por isso da importância de que quando a vítima percebe, rapidamente ela tem que noticiar aos órgãos reguladores, principalmente a polícia, porque a gente não sabe a que nível vai esse caso de stalking. A gente não sabe se vai ser uma mera perseguição e o cara depois vai desistir, vai trocar para outra pessoa, ou se a pessoa realmente vai cometer um crime grave. Lembrando que o stalking por si só, mesmo a pessoa não tendo contato nenhum com a vítima, é crime. Tá? Então, pelo Código Penal, prevê uma reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para os infratores. Tá? Então, não precisa chegar o ponto da pessoa, de fato, encontrar, ter um diálogo, não precisa. Só o fato, aquela pessoa está me perseguindo, aquela pessoa, né, não para de me seguir, eu estou vendo que aquela pessoa, enfim, tá toda hora vendo meu Instagram, está curtindo meu Instagram, tá, indícios de que ela possa estar me perseguindo também. Bloqueia mesmo que ela não fale nada? Mesmo que não fale nada. Só por estar seguindo, curtindo, então tem um monte de stalker que tu pode estar... Não, o grau é diferente, tá? Lembrando isso, né, até para a pessoa que daqui a pouco não se considera stalking e gosta de estar curtindo muita foto, tá? Para você também não cair, tá? De ser visto como um stalker. Então, se você segue uma pessoa que não é famosa muitas vezes, tá? E obsessivamente curte as fotos, visualiza todas as fotos, comenta todas as fotos, você pode ser entendido como stalker. Nesse caso, alguém que não seja amigo, né? Exatamente. Porque alguém da família, alguém é normal é diferente, fazer isso. Diferente. Em geral, o stalker, ele pode ter ou não uma relação com aquele indivíduo. Então, um dos casos muito comuns, uma pessoa muito comum de ser stalker são ex-companheiros, tá? Que não aceitam o término de um relacionamento e seguem seguindo aquela pessoa. A pessoa bloqueia, às vezes, uma rede, vai lá e acessa outra, ou tenta criar perfil falso para conseguir perseguir, acompanhar a vida da pessoa. Então, ex-parceiros, frequentemente acontece isso. Tanto que no caso Vitória, uma das primeiras suspeitas foi do ex-namorado. Tá? Então, muitas vezes o ex-namorado não aceita o término do relacionamento e passa a perseguir a vítima. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. Então, em 2023, aqui o dado que eu tenho, tá, é que o Brasil registrou um caso de stalking a cada 6 minutos e 48 segundos. Tá? Evidenciando urgência de medidas para a gente se fazer. Tá? Lembrando que muitas vezes não vai ter o contato físico com a vítima. É só realmente a perseguição psicológica, às vezes só no âmbito virtual.
Então, uma grande dica que a gente dá se você tem as redes sociais abertas, públicas, você tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, ao perceber, tá? Primeiro, ver se de fato faz sentido você ter uma rede social aberta. Tá? O que você quer com essa rede social aberta? Tá? Lembrar, tá? Os stalkers, em geral, vão pegar vítimas que postam fotos, tá? Às vezes mais belas, né? Então, às vezes com determinadas roupas, vestimentas, tá? Às vezes pessoas, enfim, que almejam ser famosas, tá? Então, dificilmente vai ter um stalking assim de apenas fotos profissionais, esse tipo de coisa, né? Então, em geral, se tem um perfil de vítima também que se mostra um pouco mais assim nas redes sociais, tá? Então, tem que tomar esse cuidado porque você pode estar sendo vítima de stalking e pode acontecer alguma coisa mais grave. Não é só o pessoal curtindo as fotos porque te acha bonita, né? Legal. Que tá achando legal. Então, daqui a pouco pode ter uma pessoa que vai ter más intenções aí contigo. Tá? Ou intenções delirantes, né? Que às vezes, como eu falei, tem pessoas que passam em algum momento a achar que, de fato, a vítima tá postando foto para ele. Tá? Então, a pessoa vai chegar, não, mas eu tava namorando aquela pessoa. Tá, isso a gente vê na prática, né? Existem casos delirantes, né? Stalker delirante. Então, lembrar, ex-namorados, pessoas com transtornos mentais graves, tá? Às vezes acontece, tá? Então, pessoas psicóticas, né? Que acreditam que aquela pessoa de fato está postando fotos com segundas intenções para ela, tá? Ou pessoas psicopatas mesmo. Aconteceu com um dentista, se eu não me engano, também em Santa Catarina, que uma paciente ou ex-paciente, algo assim, também acreditava que ele tinha algum interesse nela, e não era o caso. Ali tem toda uma explicação depois, e ela descobriu onde ele morava, enfim, teve toda uma questão. Não era uma pessoa famosa, era o dentista, né? Mas para a pessoa, ele estava dando entender que queria algo com ela, e não era, né, o caso. Então, também foi presa, inclusive, a pessoa. Uma mulher. Então, que já é mais raro, mas acontece também. Mais raro, mas acontece. E a gente tem vários casos, né? Acho que a Shirley Malman já passou por isso, tá? Acho que teve... Tem vários artistas, né, que passam por isso ainda. Uma tenista, se eu não me engano, recentemente percebeu a presença da pessoa na plateia do jogo e ela pediu para sair do jogo, não quis mais jogar, enfim, não sabia o que a pessoa poderia fazer com ela. Famosos têm uma chance maior de acontecer. A gente fica sabendo mais, eu acho, né, quando são famosos. É que a pessoa assiste o vídeo, vê as fotos e, como o doutor falou, parece que muitas vezes a pessoa vai achar que está sendo para ela, que daqui a pouco a pessoa curtiu, que daqui a pouco gostou, eu gosto desse estilo de roupa. Ela vai lá, posta uma foto com aquela roupa, vai achar que é para ela. Tem isso. E as pessoas acabam se sentindo próximas na rede social, seja famoso ou não. Mas acredito que a maior incidência de um perfil, a Rita até traz um caso de homem, até ia entrar nesse lado, também deve ter em relação ao homem, deve ser um percentual bem menor, mas o que seria o perfil principal, assim, meninas jovens? Isso, exatamente. Né? Então, hoje o que a gente consegue ver de perfil são mulheres jovens e o agressor é o ex-namorado, tá? Que não aceita o término do relacionamento. Esse é o principal perfil assim do stalker. Quando o ex-namorado é mais fácil de perceber ainda, né? Porque a pessoa vai dizer, poxa, por que ele tá aqui curtindo, tá comentando? Aí já acende uma luz, não é nem amarela, é um vermelho já, né? Aí a pessoa sai do trabalho, vê que tá lá no carro esperando, aí tenta, vamos falar comigo, vamos conversar. Então tem isso. E lembrar, pessoas têm que cuidar também onde andam, né? Então a gente tem que cuidar muito, andar sozinho, tá? Se sabe que tem uma suspeita que alguém estar fazendo stalking com ela, de não andar sozinho no trajeto de casa ao mudar colégio, os trajetos também, né? Tá, então, andar sozinha, sair do trabalho sozinha, não ter um acompanhante, então ir com uma amiga, ir com um amigo, com um parente, então tem que cuidar isso aí. Tá? No caso dessa menina, ela realmente estava bem vulnerável, né? Então parece que fez um trajeto de terra, sozinho, no final do dia, então tem que cuidar muito isso aí. Tá? Então a família tem que estar atenta, acho que tem que dividir com a família essa situação, se você acha que está passando por isso. Não dá para ficar pegando só para si isso aí. E se realmente tem fatos, tem provas, acho que tem que sempre denunciar, porque a gente não sabe nunca a que ponto o perseguidor pode chegar. No caso, pelo que a gente viu, nesse caso não teve violência sexual realmente
parece ter sido tortura, algumas coisas assim que foi, ou seja, algo bem grave mesmo. Inacreditável e muito forte, mas temos que estar atentos, novos tempos, né, novas tecnologias, mas também novos problemas. Doutor Moreno, muito obrigado, uma ótima semana. Tá certo, um abraço a todos aí, tomem cuidado.